Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Evandro, da Tribuna da Gralha. Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui para falar com vocês hoje de um assunto que acabou de sair, na verdade, né, saiu na mídia aí 3 dias atrás. Tô gravando esse vídeo aqui com 3 dias de delay por conta do meu trabalho, né? Então, infelizmente, eu não consigo gravar vídeo todos os dias para vocês, mas como eu falei, com o passar dos dias eu vou ver como que eu vou fazer essa questão, né, de trazer conteúdo para vocês, beleza? Independente se o assunto for relevante, né? Então eu vou falar dele independente se ele está saindo no dia da divulgação desse assunto ou se eu vou fazer vídeo depois, tá? Mas de qualquer maneira eu vou falar para vocês de alguns assuntos, né? Independente do dia e horário que sair ali a matéria, beleza? Pessoal, então, pessoal de Curitiba, né, que mora aqui em Curitiba já deve estar sabendo, a prefeitura ela desapropriou alguns imóveis ali na região do Largo da Ordem, para revitalização daquela área da região central e para a construção da Rua da Memória, né? Então, basicamente ali atravessa Nestor de Castro, quem passa pelo centro ali é sentido bairro, né? Pela parte ali próxima à catedral, né? Ali a Praça Tiradentes e tudo mais, já meio que de encontro no Largo da Ordem, né? Então é naquela região ali. E essa semana, no dia 14 agora, a prefeitura ela foi para cima e desapropriou, né, os comerciantes daquela região, basicamente donos de bar, né, que tinham ali seus empreendimentos durante décadas, né, no mesmo lugar e tudo mais, já estava estabelecido com clientela. A região é uma região bem boêmia, né? Então quem vem a Curitiba para procurar essa parte da vida noturna e tudo mais, né, encontrava bastante opções de lazer ali e divertimento naquela região, tá? Então foram basicamente ali os comerciantes que estão localizados naquela região que foram afetados, né, por essa desapropriação feita pela prefeitura. Então, assim, já existia, né, um projeto para desapropriação, se eu não me engano, foi em 2022, né, que foi dado ali o checkmate, né, para fazer essa desapropriação logo depois da pandemia, né, uma grande covardia com os comerciantes, né. Pensa bem, você está se recuperando ainda, né, de um baque aí que foi principalmente para a parte desse tipo de comércio, né, bar e tudo mais, que o lockdown foi obrigatório. Imagina você estar se recuperando ainda, né, do baque de ter vindo ali um período é, fora de trabalho e tudo mais, né? Aí você se depara, praticamente em 2022 era recém, né, que a gente tinha acabado de sair da pandemia, e você já se depara com uma notícia dessa, né, que você vai ter que fechar o teu estabelecimento por conta, né, desse projeto de revitalização da área central de Curitiba por parte da prefeitura, né? Então, na época ali, o prefeito era o Rafael Greca ainda, né? Então, como a gente sabe, o Eduardo Pimentel, ele assumiu agora em 2025, depois de ganhar a eleição de 2024, né? É o pupilo do Greca, não adianta a gente dizer que não, né? Pupilo aí do Ratinho Júnior, né, e tudo mais. Então, é dessa corja que a gente está falando, né? Então, por que que eu estou falando assim, pessoal? E por que que eu queria falar desse assunto com vocês? Eu queria falar, pessoal, até onde vai a covardia, né, e a tirania dos nossos governantes, né, para maquiar a nossa cidade, né? Como a gente sabe, a revitalização do centro, né, e isso não é só em Curitiba, grandes cidades como São Paulo e tudo mais, sempre quando você tem um candidato prometendo revitalização do centro, das regiões centrais, é basicamente para causar ali um extermínio, né, da população mais carente, moradores de rua, que a gente sabe, a gente não adianta fechar o olho para essa realidade, porque a gente sabe que existem, né, a população de rua ela existe, em Curitiba ela é grande, né, infelizmente, quando a gente passa ali pela região central, a gente vê muitas pessoas em situação de rua, né, muitas pessoas ali com o vício em drogas e tudo mais. Isso é muito triste, porque a gente sabe que é um problema de saúde público, né? Mas os candidatos, né, que geralmente são alinhados à direita, à extrema-direita, né, que vêm com esse discurso de revitalização das regiões centrais, eles miram justamente, né, em acabar com essa população de rua de maneira tirana e arbitrária, né? Então já não basta aí a gente ter vereadores igual o imbecil do Éder Borges, que ele tem um projeto aí para vetar e até mesmo multar quem distribui comida, né, para a população de rua. Ele vem dizer aí no seu projeto que não,
é para ser concentrado, próximo da fase, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é pauta para agradar eleitor de extrema direita, né, que é contra, né, gosta de lacrar, de imitar nas redes sociais, né, falando mal da população de rua, sem conhecer, né, a fundo esse problema que a gente tem de saúde, né, o problema de saúde público, que é a população de rua e tudo mais. Então esse tipo de político, né, esses vereadores idiotas aí da extrema-direita, prefeitos idiotas que querem agradar a extrema-direita, mas tem medo, né, ficam ali em cima do muro e tudo mais, eles dizem que é para revitalizar a parte do centro, né, para criar ali a Rua da Memória, né, para deixar o centro... Cara, antes que vocês, né, venham falar alguma coisa, eu não sou contra revitalizar o centro. O porém, pessoal, é que eu acredito que ele deveria ser feito de uma maneira mais humana, né? Então, assim, na minha humilde opinião, eu acredito que primeiro você começa revitalizando os bairros periféricos, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muita região periférica aqui em Curitiba que está carente de tudo, né? Está carente aí de saneamento, está carente de iluminação, né? Está faltando aí postos de saúde mais próximos, né, dessa população ali, para serem atendidos em casos emergenciais, né? Então, geralmente a pessoa tem que sair lá do fundo do cachimba para tentar um atendimento médico, né? Num lugar às vezes um pouco mais longe. Então, a revitalização do centro ela deve começar pelas periferias, né? Como que se daria isso, né? Obviamente que vocês sabem que eu não sou político, eu não sou engenheiro, eu não sou nada, né? Então, eu só sou uma pessoa dando uma opinião, né? Uma pessoa que veio da periferia, né? Uma pessoa que cresceu em bairro pobre, que sabe, né, dos problemas reais dos bairros, né? O problema de saneamento, segurança, iluminação, né? Conservação das vias e tudo mais. Então eu estou falando aqui como um cidadão, né, comum, eu não tenho obrigação política aqui de ficar lambendo a bota aí de vereador, de prefeito, nem nada. Não tenho medo de falar também, porque eu acredito que a pessoa, a partir do momento que ela assume um cargo público, ela precisa estar ciente que ela está sujeita a críticas, né? Então aqui eu não estou fazendo nenhuma ameaça, eu não estou fazendo nenhum julgamento, eu estou tecendo críticas, eu estou no meu direito, né? Então você goste ou não, a gente não vive numa ditadura e é assim que vai ser, né? Então só engole aí a população reclamando de vocês, né? Talvez se de repente vocês se preocupassem realmente, né, com a população, com as pautas que interessam a população, né? Não só aquela pauta para ter o seu cortezinho, para ter a sua lacradinha, sua mitadinha ali na rede social, né? Isso aí para a população mais pobre, isso aí não importa, né? Então, se você... eu acredito que isso nunca aconteceria, né? Eu desafio aí dos vereadores de extrema direita que a gente tem aqui em Curitiba, eu desafio vocês a me mostrarem um diálogo de vocês com a população periférica, né? Indo até esses lugares, né? Sem ter nojinho aí, igual o Rafael Greca era acostumado a falar, né? Ele não chegava perto de morador de rua porque ele tinha nojo, porque morador de rua fedia e ele vomitava, né? Então a gente sabe que a extrema direita é tudo, né, nesse passo, né? Ela não... Tudo que envolve humanidade, né, falta na extrema-direita, então a gente está acostumado, né, então o desafio, né, alguns políticos de extrema-direita daqui do Paraná a me mostrarem, né, o contato que vocês têm aí com o pessoal das periferias, o pessoal mais pobre e tudo mais, né, para você entender justamente os problemas que esses lugares têm, né? Então eu dei toda essa volta para falar, né, que a revitalização do centro a gente deveria fazer de maneira correta, né, começando pelas periferias para a gente ter onde realocar essas pessoas, né, que são ali regiões, né, já não com uma densidade predial muito menor, né? Então assim, para você ter um projeto de casa popular, um projeto ali social de moradia e tudo mais, né? Inclusive o nosso excelentíssimo governador Rato, né, filho do Rato da televisão, né, da mídia de merda, ele tinha prometido aí, né, entregar muitas casas populares e foi muito abaixo do que ele prometeu, né? Então, se existisse um projeto de moradia, né, de relocação de morador de rua e tudo mais, né, até mesmo abrigos, esse tipo de coisa, a gente poderia fazer uma revitalização do centro mais humanizada, né, sem precisar expulsar ninguém. Não vou citar o nome aqui, mas teve um prefeito uma vez aqui em Curitiba que, para ele resolver o problema dos moradores de rua, ele simplesmente socou um ônibus de linha com um morador de rua e mandou para Paranaguá, né? Então é assim que a extrema-direita, né, ou essa direita aí disfarçada
de centro ela age, né? Então não tem humanidade nenhuma, é basicamente você jogar o teu problema para o quintal do vizinho, né? E isso está longe de ser uma via eficaz de você resolver os problemas da cidade, né? Então, assim, essa revitalização do centro ela está sendo feita de forma arbitrária, né? A polícia chegou, basta vocês verem aí as imagens, teve auxílio da Guarda Municipal, polícia e tudo mais, então basicamente uso de força, né? Vocês não têm a opção de ficar aqui, vocês vão sair fora, né? Então é muito triste quando você vê as matérias, as reportagens, né, feitas pela mídia. Por mais que a mídia goste de sensacionalismo, isso é um problema, né, que você vê ali quando você olha aqueles comerciantes chorando por não ter onde ir, né? Hoje em dia a gente sabe que não está fácil, né, para ninguém, independente do salário que você ganhe, né, você vai ter dificuldades, né? A gente paga muito imposto e tudo mais, né, mas isso é assunto para outro vídeo. Então é muito difícil você ter ali, né, um acesso, por exemplo, a um ponto onde você consiga manter exatamente a mesma clientela, né? Então a gente já sabe aí que a área central de Curitiba, principalmente para esse ramo de bares e restaurantes, ela é muito disputada, né? A vida noturna de Curitiba é muito viva, né? Vem turistas de fora aqui para acompanhar, né, a vida noturna, conhecer os bares e restaurantes, porque realmente Curitiba é uma cidade excelente, né, quando a gente fala desse tipo de comércio, né? Então, é muito difícil, pessoal, você sair de um ponto que você está ali nos seus 20, 30 anos, né, 2, 3 décadas, é, com uma clientela conhecida e você ir para um outro lugar e conseguir, né, levar essa clientela. Às vezes você pode pensar, mas ele está há 30 anos no ramo, né, ele não vai precisar conquistar uma clientela nova. Na verdade, vocês estão bem enganados, né? Porque assim, não é porque a pessoa está ali há 20, 30 anos, né, que ela pode ir para qualquer lugar que os clientes vão acompanhar, né? Então, a localização do seu negócio, né, o sucesso do seu negócio, ele depende exclusivamente da localização que você está, né? Então, isso aí, obviamente, acontece em muitos lugares, né? Eu já tive empresa também e sei como que é essa mudança de geolocalização, né, de localização ali. Quando você muda, consequentemente, você vai perder muitos clientes, né? Às vezes pela dificuldade de, né, locomoção, distância e tudo mais, né, querendo ou não, vai afetar bastante, né? Então, é muito triste você ver ali os comerciantes, né, chorando com as suas coisas jogadas ali fora, né? A gente teve aí algumas semanas de chuva em Curitiba, né? Então, basicamente, eles estavam sendo despejados dos imóveis, né, que eles passaram a vida toda trabalhando, né? Então, assim, a revitalização do centro, ela só vai ser humana a hora que ela for feita de maneira correta, né? Então, não adianta a gente querer maquiar o centro da cidade, né, agradar a população de extrema direita com essas pautas de revitalização, que a gente sabe que essas pautas de revitalização, elas miram principalmente na população de rua. Então, prestem muita atenção quando vocês verem político falando de revitalização da região central, o que é uma coisa que eu não acho errada, né? Só para pontuar aqui, eu acho realmente que a gente tem um centro muito bonito, né? Toda vez que a gente vai dar um passeio no centro com a minha esposa e a minha filha, eu admiro bastante o centro de Curitiba. Obviamente que a gente tem os nossos problemas, como todos os grandes centros têm, né? Mas uma revitalização, né, ela precisa ser humanizada, né? Não vai ser na base da força ali que você vai resolver os problemas, você só vai maquiar os seus problemas, você vai deixar ali uma rua bonita, uma rua bonitinha para quem vem de fora ver, mas quem é daqui vai saber a história, né, que precisou acontecer para ter essa revitalização, né? Então não é, pessoal, como se a gente estivesse falando de um terreno baldio, né, que a prefeitura vai lá e toma de maneira arbitrária para construir alguma coisa, né? Então é diferente disso, são imóveis, né, que estavam ocupados pelas famílias, pelas pessoas há muito tempo, né? Então isso é muito triste, é muito tirano, né, da parte do prefeito dar essa ordem, né? Até ali a Associação de Bares e Restaurantes, ela se manifestou no dia 14, ou um dia antes, né? Dia 14 foi terça-feira, se eu não estou enganado. Foi quarta-feira, ela se manifestou ali na terça-feira, né? Pedindo um pouco mais de prazo para o prefeito e simplesmente não obtiveram respostas, né? Só foram informados que isso estava estipulado desde 2022 e basicamente não teve conversa, né? Então é basicamente um político cuspindo na população, né? Uma população que gera emprego, né? O microempresário, a gente sabe que ele gera o emprego, né? Cada bar ali deveria ter pelo menos, eu posso estar enganado, mas pelo menos ali entre 5 e 20 funcionários cada um, né?
Então, ele sim está gerando empregos, né? Você tem que pensar nessas famílias e tudo mais, né? E na dificuldade que é de você sair de um ponto, né? Como eu já falei aqui, sair de um ponto, ir para outro e manter a clientela, né? Além disso, você tem a dificuldade ali, hoje em dia, quem acompanha, né, a parte imobiliária de Curitiba, está vendo que está muito difícil você alugar alguma coisa, né? Então, seja um imóvel para você morar ou seja um imóvel para você tocar o seu negócio, quem está alugando particular, né, sem ser com imobiliário geralmente a gente sabe que sai muito mais caro, muito mais burocrático, porém não está muito diferente hoje o aluguel diretamente com os proprietários, né? Eles estão pedindo aí calções absurdos, né, 2, 3 aluguéis adiantados, e a gente sabe que isso dificulta bastante, né? Então não é uma coisa simples. Então, assim, eu acredito que faltou muito abertura da prefeitura, né, para ter esse diálogo ali com o contribuinte, o eleitor e tudo mais, né? Porque, assim, independente se essas pessoas votaram ou não no Pimentel, né, ele tem que governar para elas. Ele é obrigado. Ele foi eleito, né, mas ele não governa só para quem elegeu ele. Então, faltou diálogo, né, faltou humanidade, que isso não surpreende ninguém, né, vindo do Eduardo Pimentel, isso acorda, né? Então, é muito triste o que aconteceu, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas isso já é irreversível, né? Os imóveis já foram desocupados, né? As pessoas foram praticamente jogadas na rua ali, com uma mão na frente e outra atrás, né? A prefeitura, em momento algum, falou em indenização, né? Nem sequer uma ajuda, pelo menos, né? Se o prefeito tivesse realmente um pouco mais de caráter, ele poderia, né, ter pego essas pessoas, né, chamado, conversado, explicado, né, até a mesma associação ali de bares e restaurantes, para de repente estipular uma verba da prefeitura, né, para manter pelo menos ali esses restaurantes, né, pelo menos com os 2, 3 primeiros meses, um mês de aluguel que fosse, já ajudaria muito, né, e não foi isso que aconteceu. Então, assim, falta muita vontade da prefeitura, porque dinheiro tem para isso, né, não venham me dizer que Curitiba não tem dinheiro, porque Curitiba tem bastante dinheiro. Né, a gente sabe que Curitiba é uma grande metrópole, né, a gente tem muita empresa aqui, a gente tem muita indústria em Curitiba, né, aqui na Curitiba e região, que consequentemente esse dinheiro volta para a prefeitura de alguma maneira. Né? Então, assim, por falta de recurso não foi. A gente não está falando em bilhões de reais aqui. A gente está falando que se um acordo que chegasse pelo menos ali na casa do R$ 1 milhão, vocês já conseguiriam resolver esses problemas de realocação dessas pessoas. Então, pessoal, quando eu falo, né, de acordo aí na casa dos seus milhões, a gente sabe que para a prefeitura isso não é muito dinheiro, né? O que falta é a vontade mesmo. E isso, assim, eu estou jogando um valor lá em cima, né? Provavelmente se a gente fechasse aí um acordo, né, se o prefeito tivesse tido essa abertura, essa humanidade, essa hombridade de conversar, né, com a Associação dos Bares e Restaurantes, com certeza, né, um acordo financeiro custaria muito menos que isso para realocar essas pessoas, né, pagando pelo menos seu primeiro, segundo mês de aluguel, para elas começarem, né, começar sua vida, né, novamente em outro lugar, né? Então, assim, toda a nossa solidariedade aos trabalhadores da região central, né, o pessoal dos bares ali da região do Largo da Ordem. Gosto muito daquela região, né, uma região muito, para quem aprecia ali uma boa comida, né, uma boa história, né, ali é uma região bem tradicional de Curitiba, né, então toda a nossa solidariedade a vocês, a gente espera que vocês consigam se reerguer com dignidade, né, uma dignidade aí que o nosso prefeito não teve na hora de fazer essa covardia com vocês. Tá bom, pessoal? Essa foi a minha opinião, tá? Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para agradar político, eu não sou nada na minha vida, eu sou apenas um cidadão que está revoltado com tudo que está acontecendo. Tá? Então, se você se identifica com o nosso conteúdo, eu peço para que você siga nossas redes sociais, né, o Instagram, TikTok e aqui no YouTube, que a gente sempre está com conteúdo, né, voltado para esse tipo de coisa para vocês. Tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.